Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Começamos agora no ano 7, voltamos, portanto, ao ano 7, depois de termos falado sobre alguns casamentos que ocorreram no passado, e vai agora ocorrer mais um novo casamento, o 10º casamento do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que será com uma moça chamada Safia. Bom, como é que isto aconteceu? Como sabem, quando acaba a batalha de Khaybar, o que ficou acordado na batalha de Khaybar, conforme falámos, foi que a população de Khaybar iria trabalhar e metade da colheita iria entregar ao Estado dos muçulmanos e a outra metade ficariam para ele, em troca teriam toda a segurança e seriam perdoados de tudo o que realmente tinha acontecido. No entanto, os habitantes de Banu Nadir, como sabem, estavam procurados por crimes de guerra, eram terroristas, foram expulsos numa tentativa de assassinato ao profeta e mais tarde tiveram atrás e instigaram a batalha das trincheiras. Estes teriam que realmente ser levados como prisioneiros e o seu líder, como sabem, era Huyay bin Akhtab, que é o pai da Safia, que vai efetivamente mais tarde casar com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele naturalmente foi morto, como sabem, já contámos na batalha das trincheiras, ele acabaria de ser executado. No entanto, quando Khaybar cai, eles e os prisioneiros de Banu Nadir são levados para Medina, são levados e tornados prisioneiros. O seu irmão, Sa'ya, há quem diga que era irmão, há quem diga que era tio, foi questionado sobre onde estava o ouro de Huyay. O ouro, a prata e as armas teriam que ser confiscadas deles, isto era parte do acordo. Portanto, Sa'ya inventou desculpas que não sabia e que tinha gasto e tudo mais, até que, finalmente, o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou para Zubair bin Awam, que foi-lhe questionar e conseguiu, depois do interrogatório, conseguiu realmente extrair todas as informações e o nome do vale onde o ouro estava, portanto, que escondido. Safia conta que realmente, quando ela conta sobre a vida dela, ela conta que ela, quando era muito pequenina, já se lembrava do seu pai e do seu irmão, ou seja, do seu tio, neste caso, que conversavam muito e ela era uma menina que, portanto, era muito mimada, o pai e o tio gostavam muito dela. E ela conta que um certo dia viu o pai e o irmão, muito tempo atrás, quando ela era pequenina, a virem de Medina Munawwara. Eles tinham ido realmente ver o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a chegar pela primeira vez à cidade de Medina, e viu que eles dois estavam muito agitados e pela primeira vez ela tentou brincar com eles e eles não ligaram a ela. E ela própria conta que eu sentei perto deles e ouvi que o meu tio virou-se para o meu pai e disse: será que ele é o tal que estamos à espera? E o pai dele disse que sim, mas nós teremos que lutar contra ele até o fim. Porquê? Por uma razão naturalmente muito simples. Muhammad sallallahu alaihi wasallam era Qurayshita, não era da tribo deles, e portanto havia muito era o tempo da ignorância, havia muito racismo, havia muito elitismo. O certo é que Huyay até ao fim vai lutar com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, apesar de, através desta narrativa de Safia, ele realmente sabia que o profeta era realmente o tal homem que eles estavam à espera. Safia conta que naturalmente continuou a viver a sua vida normal e quando mudaram para Khaybar, depois de terem sido expulsos de Medina Munawwara, aos 18 anos ela acabaria por casar-se com um homem, portanto, muito provavelmente da tribo dela. E é nas batalhas que a seguem a seguir, na Batalha das Trincheiras e também em Khaybar, que ela perde praticamente o seu pai, o seu irmão e também perde o marido. Todo o mundo desaparece. Apenas está esse tio aqui que está vivo, mas tirando isso ela já não tem ninguém, efetivamente, na vida dela. Como sabem, portanto, quando Khaybar termina, todos eles são efetivamente entregues como prisioneiros, tal como tinham feito o acordo,
aos muçulmanos. E ela cai na mão de Dihya Kalbi, que era um companheiro do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, um homem muito elegante, um homem muito bonito também. Dizem que Gabriel, quando vinha em formato humano, adotava o formato de Dihya. Mas muitos dos companheiros disseram que era preferível, sendo ela filha de um chefe, que agora tinha morrido, era decente ela realmente ir para a casa do chefe nosso, que era naturalmente o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. O profeta aceitou, pagou efetivamente o resgate dela e ela passou a estar detrás da cortina do profeta. Dizem que Nabi Pak, sallallahu alaihi wasallam, quando já estão agora de partida para Medina Munawwara, ele leva ela e para ela sentar-se no camelo, ele senta, ou seja, de uma forma em que ele tem o joelho de pé, ou seja, tem a anca de pé, para ela poder subir na anca e assim, para funcionar como se fosse uma escada. Mas ela, em vez de subir na anca, sobe com o seu joelho, portanto, ela não sentiu-se bem em pisar a anca do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Aqui está um primeiro sinal que ela era uma mulher, além de inteligente e religiosa, também era uma mulher que já estava bastante virada para o Islão, apesar de na altura ser judia. E o profeta põe a sua capa sobre ela. Pondo a capa sobre ela, era um sinal claro que o profeta estava a dizer que esta senhora vai ser minha esposa e não vai ser minha concubina. Como sabem, havia as concubinas e havia as esposas. A diferença entre a concubina e a esposa, para vocês terem uma ideia, numa altura em que havia esse tipo de situação, é que a concubina de um homem era considerada meia esposa, ou seja, perante Deus ela é esposa, portanto ele pode ter as relações sexuais e ter filhos com ela, mas perante a sociedade ela não tem o estatuto de esposa. Esta é a única diferença. E então ele, ao pôr a capa nela, algo que não se punha nas concubinas, mostrou claramente que a decisão dele era que ela seria esposa dele. E por essa razão há uma regra de jurisprudência, naturalmente que há opiniões que variam sobre essa regra, que quando um homem tem a sua concubina e quer que ela seja esposa, ele não precisa de fazer o casamento como nós fazemos normalmente, como uma pessoa normal. Não, ele basta realmente dizer: tu a partir de hoje és minha esposa, e automaticamente ela faz o upgrade de concubina para esposa. Foi assim que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, fez. Há realmente jurisprudentes que dizem que bastava isso e não é preciso fazer um novo casamento. Outros dizem que isto era uma especialidade do profeta. Seja como for, ele fez isso e publicamente assumiu Safia como como esposa, a 10ª esposa e a nossa 10ª mãe, e nós temos um profundo orgulho para ela, como temos por todas as nossas outras mães. No regresso, eles param numa primeira noite num sítio, mas Safia não quer passar a primeira noite com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. O profeta, sendo um homem muito benevolente, não disse nada e no dia a seguir seguiram viagem. E é na segunda noite, quando eles param num outro sítio a caminho de Medina, que ela já se prepara para passarem a primeira noite, a noite de núpcias. Dizem que as mulheres que vieram, houve algumas senhoras que desta vez acompanharam esta expedição, e é excepcional. Normalmente as senhoras não saíam para as expedições, não saíam. A única altura que elas saíram foi na Batalha de Uhud, mas Uhud era perto de casa, e desta vez elas acompanharam. Não foram as esposas, que dizem que foram uma série de senhoras de Medina Munawwara, pessoas normais, e a razão delas terem sido levadas era porque, em princípio, Khaybar não seria uma guerra muito difícil, e então elas vieram para tratar da comida e tratar também dos feridos. Mas em condições normais, as mulheres não saíam para essas guerras. E então elas que estavam lá, o que tinham a nível de perfumes, perfumavam e prepararam-na para esta primeira noite. Há quem diga que naquela noite ela cheirava muito bem, apesar de não ter tido muito perfume. Isto porque emanava dentro de Safia um perfume bom, por ela ser uma mulher muito boa e piedosa, e conforme nós vamos mostrar aqui. O profeta, quando entra na tenda, precisa agora de ver a que ponto é que está a fidelidade. Não se esqueçam, Safia, o pai, os irmãos, os tios foram executados pelo profeta. Portanto, podia haver aqui um perigo de vingança. Acontecia muito essas situações. Então o profeta, ao entrar, a primeira coisa que diz é: o teu pai foi muito agressivo connosco, e o teu pai foi nosso inimigo, e o teu pai foi executado por nós. Ele queria ver uma reação da parte de Safia. E Safia, a reação que dá é:
dizendo um versículo do Alcorão, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, que ninguém carrega o fardo dos outros. Como sabem, no Islão nós não temos esse conceito de pecado original, não. Nós temos um conceito que cada um tem a sua lista, tem a sua ficha, e um filho não tem que pagar castigos perante Deus pelos atos do seu pai. Então ela, ao dizer isso, está a dizer que meu pai fez o que fez, irá efetivamente responder, eu não tenho que responder por isso, porque eu não tenho nada a ver com isso. O profeta gosta efetivamente desta resposta e depois faz uma segunda pergunta dizendo que eu dou-te uma escolha. Ou tu convertes ao Islão e continuas comigo. Ele só diz continuas comigo. Ele não está a dizer se é escrava ou esposa, apesar dela tecnicamente já era esposa, mas ela não sabia. Ou então podes continuar na tua religião judia, como sabe, eram poucos os judeus que se convertiam, e eu vou-te deixar ir para a tua casa. Ela responde dizendo que, Ya Rasulallah, eu já estou virada para o Islão há muito tempo. Sallallahu alaihi wasallam. Eu já estou virada há muito tempo. Eu já gosto da religião islâmica há muito. Abertamente nunca pude realmente mostrar, mas eu já estou virada há muito tempo, portanto não é para ficar aqui que eu estou a dizer isso. E eu não tenho ninguém atrás, eu não tenho família alguma, toda a minha família já acabou. E então ela diz, eu não me importo ser a sua concubina, eu não tenho problemas, eu não me importo ficar consigo da maneira que o senhor quiser, mas eu quero aceitar o Islão e ficar assim consigo. E é assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam lhe informa que eu vou casar-me contigo, ou eu já me casei contigo, conforme já expliquei, de uma concubina para a esposa não é preciso haver uma cerimónia, apesar de, conforme expliquei, a nível de jurisprudência, há quem também acredita de outra maneira, as escolas de pensamentos podem divergir nisso. Depois, e ela está a contar essa história toda, nós estamos a ouvir essa história toda na versão dela. E ela diz que o profeta notou que na minha cara eu tinha uma mancha negra. E ele perguntou o que é que se passou, quem te bateu? E ela diz que eu tinha um marido, chamava-se Kinana. Este homem, uma vez eu tive um sonho. Eu tive um sonho que a lua sentou-se no meu colo. E então eu, quando acordei, contei esse sonho ao meu marido, e o meu marido esbofeteou-me, deu-me um murro, bateu-me de tal maneira que ficou esta mancha, e disse-me, o que é que tu pensas que tu és? Tu pensas que tu vais casar com o rei dos árabes. Ou seja, a interpretação dele era corretíssima. Eles na altura chamavam Mohammed como o rei dos árabes. Tu pensas que tu vais casar com os reis dos árabes? Estás maluco ou quê? Diz, ela própria conta que quando ele bateu-me, eu caí para o chão e a minha menstruação começou. A partir daí o meu marido não tocou mais em mim e durante este período da menstruação houve a tal guerra e ele acabaria por morrer ou em Khaybar ou, portanto, nas guerras que foram travadas com os muçulmanos. E ela diz que nunca mais ele tocou-me em mim e a minha menstruação automaticamente limpou-me e eu naquele dia percebi que um dia, mais cedo ou mais tarde, Muhammad sallallahu alaihi wasallam seria meu, ou patrão ou esposo, mas seria efetivamente meu. Portanto, ela já estava bastante convencida e já estava muito preparada para o que realmente vinha para a frente. E o certo é que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, olha, tu vais a partir de hoje ser minha mulher e o teu dote é, na realidade, a tua libertação. Ou seja, a partir de hoje já não és mais concubina nenhuma, és uma mulher livre e o dote é, efetivamente, esta liberdade. Depois, na manhã seguinte, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam sai da tenda, ele vê Abu Ayyub Ansari, um grande companheiro do profeta, um primo também distante, e ele tem uma espada e está lá fora. E o profeta pergunta-lhe o que é que se passa. O sagrado profeta pergunta o que é que se passa. E ele disse que, olha, eu estava com medo que ela podia, porque ela é judia, e os pais foram mortos por causa de nós e tal, ela podia efetivamente vingar, então eu estava à espera se fosse alguma coisa, mas graças a Allah não aconteceu nada, o profeta sallallahu alaihi wasallam riu, até disse, não, está tudo bem, nós estamos bem, ela já fez a shahada, está tudo certo e nós estamos bem, riu e até rezou por Abu Ayyub, pelo facto de ele ter tido essa preocupação. A valima, que é basicamente o copo d'água do dia a seguir, foi feito com tâmaras, manteiga, queijo, enfim, era o que se tinha na altura dentro daquela viagem, juntou-se tudo e serviu-se o almoço para as pessoas. Quando eles chegaram a Medina Munawwara, como já começam a ver as paredes de Medina Munawwara, tal como normalmente acontece quando nós estamos de viagem e começamos a ver a nossa cidade, normalmente os árabes também tinham este hábito de acelerar o passo. E então todos começaram a acelerar, e no caso do camelo onde o profeta de Allah estava sentado com a sua agora esposa, o camelo de uma certa maneira ultrapassou e caiu, e com isso eles também caíram. E então as pessoas tiveram um bocadinho de cuidado para tentar saber o que é que se passou, mas Muhammad disse, não, está tudo bem, e ajudou a sua esposa outra vez a sentar
portanto, no camelo, e voltou a pôr a sua capa, mais uma vez, indicando que Safia é a minha mulher, é a vossa mãe, e, portanto, como sabem, esta era uma regra especificamente dada às esposas do profeta, sallallahu alaihi wasallam, conforme já expliquei, elas não só tinham que cobrir era uma coisa perfeitamente normal, o hijab, o que nós hoje em dia chamamos de hijab, usar o lenço, isto era normal para todos e obrigatório para todos, isto nunca pôs em causa, mas no caso das esposas, não só tinham que tapar o corpo, como também fisicamente não podiam estar no mesmo espaço, já falamos sobre isso. O certo é que dentro das esposas, as mulheres naturalmente vieram depois, portanto, receber a nova sister wife, né, nova co-esposa. Naturalmente que havia sempre aquelas pequenas picardias que existem entre as mulheres. Dentro do grupo, portanto, destas 10 senhoras agora, tecnicamente 8, porque 2 já faleceram, como sabem, Khadija foi a primeira, já tinha falecido, Sauda foi a segunda, Sayyidina Aisha foi a terceira, Hafsa foi a quarta, quinta, portanto, foi Zainab bint Khuzaima, que faleceu também num espaço de meses, a sexta, portanto, foi Juwayriya, a sétima, Salama, a oitava, Zainab, a nona, portanto, foi, há mais uma outra moça, outra senhora que está a escapar agora a cabeça, e a décima seria, portanto, Safia bint Huyay. Nessas 10 senhoras, no qual 2 já faleceram, naturalmente havia ali 4, portanto, Juwayriya, se não me engano, era, portanto, uma das senhoras. Havia lá 2 grupos, havia o grupo da Aisha, radiallahu anha, e havia o grupo da Zainab. A própria Zainab diz que, eu quando vi Safia, disse, esta moça vai dar-nos aqui algum problema, porque ela é diferente de todos nós. E Juwayriya também, jeito de brincadeira, pode ter dito que não se preocupe, ela vem de uma tribo onde os homens normalmente divorciam logo, dizendo que não, elas são... Havia sempre aquelas conversas que realmente de tribos que haviam, das mulheres. Uma vez também dizem que Safia estava a chorar e o profeta disse, porquê que estás a chorar? As outras senhoras disseram que eu sou filha de judeus e eu não tenho ninguém. E o profeta disse que não, tu devias dizer que o teu pai foi profeta, Moisés, teu tio foi profeta, Harun, e o teu marido é profeta, portanto não tens que levar a mal, naturalmente que essas situações acontecem. Dizem também que na época da Hajj, quando Safia, o seu camelo ficou doente, Zainab não quis emprestar o seu camelo, deixando o profeta sallallahu alaihi wasallam um bocadinho irritado durante algum tempo, mas depois efetivamente ele passava. Então o profeta tinha um bocadinho mais atenção a Safia, porque ela não tinha efetivamente família, ela estava sozinha neste mundo. Dizem que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam está nos seus últimos dias, ele chama todas as esposas, e Safia foi uma das primeiras que começou a chorar e disse que se quem dera eu estivesse no seu lugar, ou seja, quem dera eu levasse a sua febre e ficasse comigo para não ver você a sofrer tanto. Isto era o grau de amor que efetivamente ela tinha por ele. Ela vai falecer no ano 52, portanto ela ainda vai viver muito tempo, vai falecer na época de Sayyidina Muawiyah, radiallahu anhu, portanto bastante mais tempo ela vai, viver até muito tempo. Como sabem, portanto, no tempo, portanto, nesta viagem, há aqui algumas histórias que aconteceram neste ano 7. Foi neste ano 7, em Khaybar, que chega em Khaybar um homem chamado Abu Huraira. O seu nome era Abd Shams, ele pertencia à tribo Daus, e ele vai naturalmente se converter. O profeta sallallahu alaihi wasallam vai lhe dar um nome novo, Abdurrahman, porque Abd Shams é um nome mau, e ele vai ser conhecido pelo mundo como Abu Huraira. É curioso que ele só vai viver 3 anos com o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas vai ser o homem que mais memórias e mais narrativas e mais narrações vai fazer do profeta de Allah, fruto também do facto do profeta ter rezado por ele e ele ter tido uma memória graças a esta reza, e ele é muito responsável de quase 25 ou 30 ou 40% de tudo que nós temos. É curioso. E só viveu 3 anos, o que é muito curioso. Foi nesta viagem também, conforme expliquei, que um grupo de mulheres acompanhou para tratar dos feridos, e contam uma passagem que na ida uma menina pequenina de 8 anos sentou-se portanto, no mesmo animal onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado, no mesmo camelo,
E dizem que quando pararam, ela de repente, coitada, começou a sangrar. Pela primeira vez chegou o período dela e ela ficou um bocadinho em pânico, com medo. Mas aqui o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, olhou para ela e disse: não tem problema nenhum, tiveste isto, desce, ou seja, confortou-a, em vez de criar um bicho sobre isso, e disse: tudo bem, vai-te lavar, e depois chega aqui onde estão as manchas, e de uma certa maneira desdramatizou essa situação, mostrando que ele era um homem que conhecia essas situações e não tratavam as mulheres como bicho, como muitas vezes metem o Islão a tratar, e às vezes, infelizmente, os muçulmanos até fazem isso. Foi nesta viagem também, foi neste ano 7, que tornou-se proibido comer carne de burro. Foi nesta viagem. E foi nesta viagem também que veio a proibição de, quando um homem compra uma mulher, ela torna-se concubina nele, ele tem de esperar 3 meses que ela se limpe para depois realmente ter relações com ela, conforme já expliquei, uma concubina perante Deus é mulher, perante a sociedade não é. É considerada uma pessoa normal. E então foi a partir deste ano, desta altura, que tornou-se a regra que, a partir de agora, quando se compra alguém, a concubina, ele não pode tocar nela até passar 3 meses para ter a certeza que ela não está grávida. Foi nesta viagem que Sayyidina Ali, radiallahu anhu, que é curioso, Sayyidina Ali, em Bukhari vem, que ele próprio narra, foi nesta viagem que Mutá, o casamento temporário, este casamento de vamos casar por uns dias, depois acabou, tornou-se proibido para sempre. E o mundo islâmico, Ahl Sunnah wal Jama'a, é unânime, 95% do mundo islâmico, que este tipo de casamentos temporários são proibidíssimos. Não são halal, o casamento é para sempre. E curiosamente quem narra foi o próprio Sayyidina Ali radiallahu anhu. É muito irónico. Foi nessa viagem também que os juros tornaram-se completamente proibidos. Foi passada uma regra onde seja o juro nascia, seja o juro fadl. Se nascia significa dinheiro por dinheiro, dá 10 euros e pedir 15 em troca, e portanto nascia, e riba e o fadl significa comodidades, que é basicamente vender 1 kg de tâmara por 2 kg de tâmara de outra qualidade. Não. Quando a tâmara é por tâmara tem que ser exatamente igual. O que tem que se fazer neste tipo de situação é fazer 2 vendas à parte. E naturalmente foi isso que aconteceu. Trouxeram 1 kg de tâmaras de muita grande qualidade ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, e ele disse: essas tâmaras são muito boas. Eles disseram: sim, nós tivemos que comprarmos estas tâmaras em troca de 3 kg de tâmaras normais. Ao que ele disse: não façam mais isso. Tâmara contra tâmara, não interessa a qualidade. Vocês querem realmente isso? Então vendiam primeiro os 3 kg de tâmara, sacavam o dinheiro e depois compravam isso. Portanto, tâmara por tâmara, normalmente isso também não pode fazer, e dinheiro por dinheiro também não. E foi neste tratado que levantou um novo meio de negócio, que é o negócio de Muzara'a, e há quem chama Mukhabara, que é basicamente um homem dono de um terreno, aluga o terreno a um portanto, inquilino, e o inquilino que faz trabalha neste terreno, e a renda que ele paga é uma percentagem das colheitas que ele efetivamente tem. Não tem problema nenhum, até porque no Islã há risco de ambos os lados, desde que a percentagem seja bem. E antes de terminar, portanto, gostaria só aqui de dar aqui um ponto mostrando a grandeza de Safia. Há uma altura em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que naquela primeira noite, quando eles estavam de viagem, ela recusou, portanto, ir ter com ele, e só na segunda noite é que eles passaram juntos. E então perguntaram, o profeta, provavelmente foi ele, ou alguém perguntou por que razão é que ela, na primeira noite, tinha recusado passar a noite com o profeta, na viagem. E ela diz que a primeira noite nós acampámos num sítio muito perto de onde os judeus viviam. E eu tinha medo que podia haver represálias da parte das tribos judaicas, sabendo que naturalmente, uma rapariga judia tinha estado com o profeta. E então ela sentiu ali um medo e uma insegurança, e provavelmente também sentiu que era preferível não dormirem naquela noite juntos, e assim realmente não haveria qualquer tipo de provocação da parte do lado dos judeus. E na segunda noite, como já estavam bem mais perto de Medina Munawwara, já bem mais perto das tribos árabes, ela ali não teve esse problema. O que mostra realmente que Safia era uma rapariga extraordinariamente inteligente, e já desde o início ela já zelava o seu amor pelo seu marido, pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para terminar, só aqui para resumir,
A primeira esposa era Khadija bin Khuwaylid, falecida já. Sauda bint Zam'a era a segunda. Aisha bint Abi Bakr a terceira. Hafsa bint Umar a quarta. Zainab bint Khuzaima a quinta, portanto também já tinha falecido, viveu poucos meses. Número 6, Salama bint Abi Umayya. 7, Juwayriya bint al-Harith. 8, Zainab bint Jahsh. 9, Habiba bint Abi Sufyan, que falámos na semana passada também. E a 10ª, Safia bint Huyay, que falámos hoje. Agora ainda falta mais uma moça, que chama-se Maimuna, radiallahu anha, que falaremos também, inshallah, no futuro. E, como expliquei, vamos depois a partir daí pegar, a partir da próxima semana, vamos falar também sobre a parte política e como é que as cartas foram enviadas para os líderes. Jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.